Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Atos, capítulo 12, prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caiu-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te, põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas tua capa e segue-me. E saindo, o seguiram. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passar a primeira e a segunda guarda, chegará à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo o pé da porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E assinando-lhe eles com as mãos para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feito que ele seus guarda, mandou-os injustiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obter amizade de Plasto, que era o camarite do rei, pediam paz, porquanto seus pais se abastecia do país, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso. E o povo exclamava: Voz de Deus, e não de homens. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comida de bicho expirou. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.